Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e estou aqui com você hoje para nós fazermos a nossa quarta aula de princípios de telecomunicação. Essa matéria, essa disciplina tão fundamental na vida de todo engenheiro, seja engenheiro de computação, engenheiro eletricista. Então, todo mundo precisa saber muito sobre os princípios da telecomunicação. Afinal, está todo mundo conectado o dia todo, o tempo todo falando no celular, vendo mensagem, vendo WhatsApp, entrando no Facebook, Instagram, está todo mundo o tempo todo conectado. E essa conexão toda só é feita graças às telecomunicações. E para você saber como que a telecomunicação funciona, tudo começa com os princípios da telecomunicação. Então, por isso essa matéria é tão importante, é tão fundamental para a gente, para nosso conhecimento, para nossa vida como engenheiro. Observando aqui no slide, só para lembrar então, que nós temos o chamado Padlet, que vocês já estão participando, é muito legal ver a interação de vocês lá no Padlet, colocando sugestão, colocando pergunta, comentando sobre os vídeos. Isso é muito legal. Essa interação é sempre muito importante, porque são horas que a gente consegue resolver algumas questões, colocar curiosidades. É sempre legal a gente colocar curiosidade sobre o dia a dia, sobre o que a gente imagina que é uma telecomunicação, sobre como a gente acha que uma telecomunicação funciona, e assim a gente vai sempre agregando o nosso conhecimento, vai sempre um completando o que o outro está falando. Então isso é muito importante. Para a gente contextualizar essa nossa aula, por que falar dessa nossa quarta teleaula, o que ela vai ser tão importante? A gente vai tratar de alguns assuntos fundamentais, alguns assuntos essenciais para a telecomunicação, como criptografia, ofuscação de sinal, compressão, digitalização. Então, são assuntos muito importantes. Vale a pena você ficar muito ligado. Observando aqui no slide, então, a nossa contextualização. Por que que a telecomunicação ela evoluiu tanto, ela está evoluindo tanto? Ainda tem muito mais a evoluir. Aqui eu coloquei até o 4G, mas pode ter certeza que isso tem uma evolução muito grande. Depois já vai vir logo o 5G, já vou adiantando que está programado para ser em 2020. Não necessariamente em 2020 vai chegar no Brasil, mas o lançamento é para 2020. E a contextualização da aula é baseada na evolução tecnológica que aconteceu. Lá atrás, nos anos 1980, 1982, quando começou essa tecnologia móvel de celular, não era nada a ver com o celular que a gente conhece hoje em dia. Era bastante diferente. Mas a mobilidade começou a ser introduzida com a tecnologia 1G lá em 1982. Era basicamente só para transmitir voz. É uma transmissão analógica. Então, o sinal não era tão bom, tinha muita interferência, a faixa de transmissão era diferenciada. E depois eles conseguiram implementar lá nos anos 1990, 1992, eles implementaram o chamado 2G, que foi um avanço tecnológico muito grande. Além do avanço de qualidade, foi introduzido aqui o mundo digital para essas telecomunicações. A velocidade aumentou muito e a gente conseguiu começar a utilizar texto, não somente voz. Não era mais nada analógico, por isso que eu posso, através da comunicação digital, mandar um texto também, através dessa onda sem fio, e, melhor, posso mandar um texto com uma mobilidade gigantesca. Depois, começaram a vir os grandes avanços de tecnologia, lá em torno de 2000, onde começou a nascer o 3G, e esse 3G ele trouxe para a gente o acesso móvel à internet, então eu não precisava mais ter meu computador fixo para conseguir acessar a internet, eu podia utilizar no meu celular. Esse foi um avanço fundamental para a nossa tecnologia chegar aonde chegou, essa mobilidade através da internet. Hoje, todo mundo utiliza a internet no celular, todo mundo utiliza a internet para fazer muita coisa. E depois, em 2012, veio o 4G com um avanço de velocidade gigantesco que trouxe para a gente essa possibilidade de fazer videoconferência, de mexer com muitos vídeos, também foi graças a esse 4G. Então, é assim que a gente consegue enxergar como que essa tecnologia avançou tanto. Desde o 1G, lá em 1982, até chegar o lançamento do 4G nos anos 2000 e o nosso futuro, 5G e outras diversas tecnologias que estão aí por vir, porque a telecomunicação, ela nunca para. A gente quer sempre trazer uma melhor qualidade, uma melhor velocidade, uma melhor mobilidade. Então, a tecnologia de telecomunicação, ela nunca para. E assim a gente finaliza essa nossa contextualização e vamos começar, então, nossos conteúdos de verdade.
De multiplexação. Quando eu falo de multiplexação, tem a ver com transmitir várias informações em um só canal. Então, digamos que eu tenha milhões de usuários e esses milhões de usuários eles querem utilizar só um canal. Seja esse canal, estou falando canal de tempo ou posso estar falando em canal de frequência. Então, milhões de usuários querendo utilizar a mesma banda de frequência. O que eu faço? Eu divido um pedaço de tempo para cada usuário, eu divido um pedaço de frequência para cada usuário, ou eu utilizo essas duas técnicas. Então tem muita coisa para a gente aprender como que funcionam esses mecanismos de multiplexação. A ideia é conseguir fazer com que todo mundo tenha acesso à informação o tempo todo, independente se seja em frações de tempo muito pequenas ou em espaços de frequência menores. Então vale a pena a gente entender como que funciona essa multiplexação. Observando aqui no slide, então, a multiplexação. Qual que é o objetivo? Por que eu quero multiplexar um canal? Como eu acabei de falar, eu multiplexo porque geralmente, através da multiplexação, eu posso usar só um canal físico aqui, para transmitir vários usuários. Então eu tenho muitos subcanais. Aqui eu posso falar que é um subcanal. Um subcanal que ele vai ser multiplexado através de um multiplexador e o transmissor vai então transmitir todos esses canais subdimensionados, subcanais multiplexados através de alguma maneira. E do outro lado vai ter o receptor que vai receber todos esses subcanais multiplexados em um só canal e vai fazer o processo inverso, que é o demultiplexador. Então ele vai demultiplexar todos os sinais e vai, então, obter todos os subcanais. E aqui pode ser diversos usuários, pode ser diversos espaços. Então, ele vai conseguir dar conta com que todo mundo tenha acesso à informação através de um meio físico só. E é por isso que a gente tem que estudar. Uma das tecnologias utilizadas para fazer essa multiplexação é a multiplexação por divisão de frequência. Aqui FDM vem de Frequency Division Multiplexing, então divisão, multiplexação através de divisão de frequência. E como que funciona essa multiplexação por divisão de frequência? Basicamente, você tem aqui os seus diversos sinais que você quer enviar, ilustrados 3 sinais. Você tem que filtrar cada um desses sinais, porque você sabe qual que é a frequência do seu sinal. Então você filtra ele, deixa só com a frequência de interesse, e utiliza um modulador. Aqui, modulador com uma frequência específica, aqui é F1. Esse modulador ele vai misturar, de alguma maneira, o sinal S1 com a frequência de multiplexação. E você faz o mesmo processo para cada um dos 3 canais. E cada modulador tem uma frequência diferente, aqui é F2 e aqui é F3. Essas frequências elas têm que ser bastante diferentes ao ponto de que os sinais não se confundam, ao ponto de que os sinais não se misturem. E o transmissor vai então pegar esses 3 canais e vai mandar um sinal multiplexado, esse sinal que vai ser composto por essas 3 frequências. Observando então no gráfico como que fica essa representação dos 3 sinais pelos gráficos. Aqui você tem uma frequência central que vem aqui da frequência do oscilador. Você tem a banda do seu sinal, aqui um sinal de voz com uma banda aleatoriamente desenhada. E essa banda do seu sinal está centrada na frequência de interesse do seu oscilador. Então, cada uma das frequências está portando uma determinada informação. E você transmite essa banda inteira, dividida aqui em subcanais. Aqui é cada subcanal na sua frequência. Então você divide a sua banda completa em diversas subbandas e seu espectro de frequência fica com essa cara, com esse esquema. Existe mais uma tecnologia também, mais uma representação. Aqui você tem o tempo e aqui a potência sendo transmitida e no eixo Y a frequência. Então, no acesso por divisão de frequência, todos os canais utilizam o tempo, todo o sistema. Aqui você observa que a divisão ocorre na frequência, mas eles estão utilizando o tempo todo o canal. E cada canal com sua frequência diferente.
Já quando a gente fala de multiplexação por divisão de tempo, é um pouco diferente, porque os canais, eles não utilizam, os subcanais, eles não utilizam mais o canal o tempo todo, igual era por divisão de frequência. Aqui, cada quadro tem todos os canais, e cada canal, cada subcanal tem um tempo específico. Então eu falo que o subcanal A vai utilizar só espaços de tempo, digamos, de 3 milissegundos. Aí o subcanal B também vai utilizar 3 milissegundos. E depois eu chaveio para o canal C, que vai utilizar 3 milissegundos. E isso pode ser feito de várias maneiras. Sincronizando o transmissor com o receptor, ou também existe a maneira não síncrona, a maneira assíncrona de transmitir. Então, observando o gráfico, você vê que no tempo, cada canal, cada subcanal, utiliza por um período de tempo específico. Só que ele utiliza toda a banda de frequência, todo o espectro de frequência. Então, cada tipo de divisão tem as suas vantagens. Aqui você pode ter o TDM síncrono ou assíncrono, que você ou vai precisar de uma sincronização, o transmissor tem que estar sincronizado com o receptor, ou, quando é no modo assíncrono, existem os cabeçalhos, que são responsáveis por fazer a sincronização. Então você viu como que funcionam os métodos de divisão por tempo e divisão por frequência. Agora tem uma outra tecnologia que ela combina essas duas multiplexações. É uma tecnologia que é muito atual, é utilizada até hoje em dia nos métodos de transmissão celular, por exemplo. Então vamos observar aqui no slide como que funciona essa tecnologia chamada CDMA. CDMA vem de Code Division Multiple Access, ou seja, acesso por multiplexação de divisão de código. Então, cada canal vai utilizar a frequência toda e o tempo todo. Mas como que isso acontece? Como que ele pode utilizar o canal todo, o tempo todo de tempo e toda a frequência? Ele junta o FDM e o TDM, utilizando toda a banda e todo o tempo, através de uma coisa chamada espalhamento espectral. Então, cada canal vai sofrer um salto aleatório na frequência, e é por isso que ele também é chamado uma técnica de espalhamento espectral, porque o código, aquele CDMA, o C vem de code, e esse code é o responsável por fazer o espalhamento espectral da sua sequência, e assim ele consegue dar o acesso o tempo todo, em todas as frequências, para todos os subcanais. Por isso que é uma técnica tão utilizada, e assim a gente finaliza o nosso conceito de multiplexação de sinais. Então agora vamos resolver uma situação, problema, para aplicar os nossos conhecimentos adquiridos em uma solução do dia a dia, uma resolução de um problema que pode acontecer no seu dia a dia. Observando aqui no slide, então, primeiro algumas definições. Digamos que você é um engenheiro, você é um responsável técnico de uma empresa e chegou a você alguém que quer fazer uma rádio. Na verdade, ele já tem uma rádio, o cliente já possui uma determinada rádio. E aqui ele quer criar uma outra rádio. Então, digamos que ele tenha uma rádio. Ele já tem uma rádio X, ele quer criar a rádio Y. A rádio X ele utiliza para passar jornal, para passar jogo de futebol, para transmitir informação, notícia. E agora ele quer criar a rádio Y para música. Aqui, quando eu falo de música, eu estou falando de melhor qualidade. Então, já são rádios de características bastante diferentes. Antes eu podia passar só informação de voz, e aqui eu passo informação de música. O espectro de frequência, quando eu falo de música, é bem diferente. Só que ele quer economizar. Ele não quer criar uma outra rádio do zero. Ele quer que as duas rádios fiquem no mesmo local. Então, mesma antena de transmissão, mesmo sistema físico. E o que ele tem que fazer? Por isso que ele te contratou, porque você é um engenheiro capacitado, um engenheiro de telecomunicações, e vai resolver esse problema. Ele quer saber se ele pode utilizar a mesma antena. E será que ele vai utilizar a tecnologia AM
ou FM, porque a gente está falando de rádio, rádio tem que ser AM ou FM, certo? Então, como resolver? Primeiro, qual que é a modulação necessária? Se eu falo de AM, vamos esquecer que a rádio AM está sendo inutilizada aos poucos tempos. Na verdade, era para ter sido inutilizada já, mas ainda não foi. Vamos esquecer disso. Será que eu posso utilizar a rádio AM? Ele não vai poder utilizar porque a rádio AM ela corta a banda de passagem do sinal. Então, antes eu estava falando de voz, poderia utilizar a rádio AM porque a banda é menor. Mas falando de música, não dá para utilizar a rádio AM. Então, a rádio FM vai oferecer uma qualidade muito maior para o sinal dele. Então, é mais indicada a modulação FM. Então, ele já sabe que vai ter que utilizar a modulação FM. E a questão da antena. Será que ele pode utilizar a mesma antena? Sim, ele pode utilizar a mesma antena, é só ele utilizar o processo de multiplexação. Multiplexação por tempo, multiplexação por frequência. Então, é assim que primeiro você vai chegar para o seu cliente e vai falar, você pode utilizar a sua mesma antena. Você tem a sua rádio tem uma potência suficiente, digamos que tenha potência suficiente para dar conta das duas transmissões. Se não tiver, ele vai ter que comprar um transmissor mais potente, isso é claro, mas se o transmissor dele já der conta das duas transmissões, ele pode utilizar o mesmo transmissor. Agora, se ele utiliza uma modulação AM para rádio de voz, ele vai ter que comprar agora um transmissor FM, porque ele vai ter que multiplexar via FM, porque a rádio AM ela é bem característica por aqueles chamados sons metálicos. Quando você pega o radinho AM, aqueles bem antigos, e sintoniza em alguma rádio AM, ondas curtas, ondas médias. Então, o som é muito ruim, tem uma característica de um som metálico. Por que isso acontece? Porque a modulação AM, pela sua natureza, ela já reduz, ela faz uma espécie de filtragem, ela limita a banda de frequência do sinal. Então, quando eu estou falando de sinal de voz, a banda do sinal de voz é muito inferior do que a banda do sinal de música. Então, ok você transmitir a voz com a modulação AM, porque apesar de que vai afetar a qualidade do sinal, não vai afetar tanto. A pessoa vai conseguir escutar o que a outra está falando. Mas quando eu falo de música, se eu tenho uma música com um grave muito alto, se tem uma música com um agudo muito alto, muito intenso, e você utilizar uma modulação AM, vai cortar todo o sentido. A pessoa não vai conseguir, não vai ser possível transmitir esse grave e esse agudo com perfeição. Por isso que a rádio FM é a mais indicada nessa situação, porque o cliente já falou que ele quer transmitir música. E o público dele é exigente, quer música com qualidade. Então, estamos falando de rádio FM. Ele vai poder utilizar a mesma antena de transmissão, porque está todo mundo no mesmo lugar, ele tem potência, é só utilizar a chamada multiplexação. Multiplexação por frequência ou por tempo. Observando aqui no slide, então, como que ficaria, mais ou menos, se ele escolhesse utilizar multiplexação por divisão de frequência. Por divisão de frequência, ele vai ter que cada subcanal, seja a rádio FM dele ou seja a rádio AM, cada uma dessas rádios vai utilizar uma subbanda. Digamos que ele transmita a rádio AM lá no 102 MHz e ele transmita a rádio FM lá no 107 MHz. Então, cada transmissão dele vai ser numa subbanda diferente. E assim ele vai conseguir transmitir as duas rádios com uma só antena de transmissão e vai conseguir economizar bastante, não vai ter que implementar um sistema novo. Então, quando ele for sintonizar, ele vai saber que em uma determinada faixa de frequência é a rádio FM, é a rádio para música, em uma outra determinada faixa de frequência está a rádio para voz. Então, é assim que ele vai conseguir fazer essa multiplexação, é assim que ele vai conseguir transmitir esses dois sinais em uma só antena de transmissão. Isso é bastante importante, porque é assim mesmo que acontece no nosso dia a dia, é assim mesmo que as rádios transmitem. As tecnologias, principalmente de rádio, elas possibilitam que uma antena de transmissão transmita vários canais. Então, não precisa ter várias antenas de transmissão, até porque as antenas de rádio, elas são em um tamanho grande, não são igual antenas de celular, por exemplo, que são microscópicas, que são muito pequenas. Existem antenas de rádio que são gigantescas, então não tem como você colocar antena de rádio para todo mundo.
Então, por isso que a gente utiliza essa técnica de multiplexação por divisão de frequência para as antenas de rádio. É muito mais fácil, é muito mais viável, você consegue economizar espaço, consegue economizar dinheiro, consegue economizar tempo de implementação, você não precisa ficar trocando a tecnologia o tempo todo. Então, é muito mais fácil a gente utilizar a multiplexação por divisão de frequência. A multiplexação por divisão de tempo não é indicada para esses casos, porque você pode acabar tendo uma perda de qualidade na transmissão, principalmente de música, porque você tem um certo delay que às vezes acontece. Então, multiplexação por divisão de frequência é a mais indicada para esse sistema. Então, é com essas informações, lembrando da modulação FM, lembrando da multiplexação por divisão de frequência, que a gente finaliza então essa resolução da situação problema número 1. Tratando agora de digitalização e compressão de sinais. É um conteúdo muito importante. Quando eu falo de digitalizar sinais, vem do princípio básico de que os sinais, digamos a voz, um sinal de voz, ele é gerado pela minha voz. Eu estou falando agora, e esse sinal é um sinal analógico, que ele ou se propaga pelas ondas sonoras, ou ele vai ser captado por um transdutor, o transdutor que vai captar esse sinal, vai transformar em sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai estar no domínio analógico. Domínio analógico, que é aquele sinal que é contínuo. Qualquer intervalo de frequência que você pegue, intervalo de tempo que você pegue, ele vai ter infinitos valores. E o que eu preciso fazer para manipular esse sinal? Eu preciso digitalizar. Então, digitalizar, eu pego esse sinal elétrico contínuo e faço alguns processos de digitalização e discretizo esse sinal. Discretizando, eu consigo digitalizar, consigo manipular muito mais o sinal. Então, a gente vai aprender como que funciona esse processo. Observando aqui no slide, quando a gente fala que o sinal ele precisa de uma conversão adequada. Primeiro, você precisa adequar o seu sinal à faixa do conversor. Você tem que utilizar o chamado conversor AD, analógico digital. E esse conversor AD, ele tem uma determinada faixa de tensão. Digamos que seu conversor é alimentado ali com 5 volts. 5 volts ou 12 volts. Você precisa fazer uma adequação à faixa de tensão. Seu sinal analógico, que está lá de 0 a 0,1 volts, se for um sinal muito pequeno, existe sinal analógico que tem nessa faixa. Então, você primeiro faz a adequação, e quando você vai fazer o processo de digitalização, a gente utiliza uma técnica chamada Sample and Hold. O que significa essa técnica Sample and Hold? Ele vai amostrar e ele vai segurar o sinal. Aqui, desenhado leve em cinza, tem um sinal analógico, que eu estou pontilhando aqui para ficar mais visível. Técnica Sample and Hold. Como que vai funcionar? Eu vou discretizar esse sinal, então eu tenho um intervalo de tempo, eu preciso discretizar ele em N níveis. Então aqui são N níveis, variando de 0 a 7, então eu tenho 8 níveis. Nesse caso, lógico, eu posso ter muitos outros níveis. Então eu tenho 8 níveis aqui, eu vou discretizar esse sinal. No instante de tempo 1, em t igual a 1, eu vou amostrar. Amostrei e vi que o sinal estava ali em mais ou menos 4,3, por exemplo. Aqui na direita é o sinal digitalizado. Então, no instante de tempo número 1, estava em 4,3. Como ele só pode ser 5 ou ele pode ser 4, a gente aproxima ele para o mais próximo. Então, ele mostrou como 4. E ele vai segurar esse valor até o próximo instante de tempo. Então, segura no valor 4 até o próximo instante de tempo. No instante de tempo número 2, ele amostra de novo. Aqui estava, digamos, 5,3. Então, 5,3, o mais perto é 5, ele amostrou como 5 e segura até o próximo instante de tempo. É assim que acontece, então, a digitalização do sinal, através do processo Sample and Hold. Você amostra e você segura o sinal. E depois que acontece a digitalização, pode ser que você precise fazer uma conversão também digital analógica, lá no final do processo. Você fez todo o processo, você converteu para o mundo digital, tratou ele, você recebeu o sinal, você quer fazer uma conversão DA, digital analógica. O processo é o oposto. Você pega esse sinal,
passa pelo conversor DA, só que você tem que filtrar ele. Você faz um filtro passa abaixo, porque o sinal digital ele tem uma banda muito mais elevada do que o sinal analógico. Porque o sinal digital ele é contínuo, ele é discreto, ele tem valores discretos. E essas descontinuidades geram uma banda infinita de frequências. Então, é por isso que você precisa fazer a filtragem do sinal, você precisa filtrar as frequências baixas. Então, você faz o contrário. Para você fazer a conversão analógico, digital analógico, você vai ligando os pontos, ligando um ponto ao outro, e você consegue chegar no seu sinal analógico aproximado. Lógico, nesse meio do caminho pode ser que você perca alguma informação. Mas um fator importante é como que acontece essa digitalização. Será que eu posso digitalizar com qualquer frequência? Porque, por exemplo, o sinal de voz pode variar de 3 a 30 kHz. Então, será que eu posso utilizar qualquer frequência para digitalizar esse sinal? Não, existem alguns critérios básicos que a gente precisa seguir para fazer a digitalização. Observando aqui no slide, o critério mais fundamental é o chamado critério de Nyquist. Porque com esse critério você evita o aliasing. Isso é muito comum. Esse processo de aliasing é muito comum e a gente precisa evitar. E você só evita fazendo com que a frequência de amostragem seja maior ou igual a 2 vezes a frequência do sinal. Digamos que você está mostrando um sinal cuja banda de frequência é de 30 kHz. Digamos que a frequência do sinal é igual a 30 kHz. Você precisa amostrar, aqui F sampling. Esse S é de sampling, então a frequência de amostragem tem que ser pelo menos 60 kHz. Então ela tem que ser maior ou igual a 60 kHz. Com isso você garante que o seu sinal não perde informação. E quanto maior for a frequência de amostragem, melhor é para o sinal. Então, existem alguns conversores. O conversor Nyquist rate, ou seja, o conversor da taxa de Nyquist, ele é um conversor que utiliza a frequência de amostragem de 3 a 20 vezes maior. E conversor oversampling é que utiliza a frequência de amostragem 512 vezes maior do que a frequência do sinal. Algumas técnicas de digitalização muito importantes são a Dual Slope, Flash, Successive Approximation e a Sigma Delta. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, como por exemplo a velocidade. Algumas são mais lentas, mais custosas, e algumas são mais rápidas. Então depende da sua aplicação, que você vai utilizar a técnica que for mais adequada. E a compressão de sinais, qual que é o objetivo quando a gente quer comprimir um sinal? A gente quer reduzir os bits. E é importante a gente falar de compressão de sinais e a gente comparar com compactação. Quando eu compacto um sinal, eu perco informação. E quando eu compresso um sinal, eu só elimino o que é redundante. Então eu elimino as redundâncias, eu faço a compressão adequada. Porque se não houvesse compressão de sinais, a gente não ia conseguir, por exemplo, enviar uma foto, porque a foto ela ia ter dezenas, centenas de megas ao invés de alguns kilobytes só. Então, por isso que a gente utiliza a compressão, a gente não perde informação, a gente só descarta o que é redundante. Quando a gente compacta um sinal, a gente perde informação. Essa é a diferença mais fundamental entre compactação e compressão de sinais, e assim a gente finaliza esse conceito de digitalização e compressão de sinais. Resolvendo então uma situação, um problema, onde a gente vai ver a viabilidade de um determinado sinal. Então, observando aqui no slide, só vamos relembrar, você vai ver a viabilidade de um sinal de TV, mas não é qualquer sinal de TV. É um sinal de TV digital. Esse conceito de TV digital, TV analógica, ele está à tona, porque a TV digital está sendo implementada, já era para ter sido completamente implementada até 2018, mas isso não aconteceu, isso está acontecendo aos poucos ainda. E a esperança é que até 2023 todo mundo já tenha acesso à TV digital.
Então, por isso que a gente precisa estudar por que implementar a TV digital e se é viável também. Às vezes, alguém que tem a TV analógica não quer implementar a TV digital porque vai falar que não é viável. Observando aqui no slide, então, qual que é o nosso problema? Você está prestando consultoria a uma TV regional. Então, TV regional ainda está com tecnologia analógica, ela está meio relutante a passar o sinal para o digital e ela está querendo estudar se ela realmente passa para essa TV digital ou se ela vai continuar e só esperar ver no que dá toda essa fala sobre TV analógica. Então, porque ele fala assim, mas a TV analógica sempre atendeu a demanda, sem grandes problemas. Todo mundo consegue assistir a TV analógica, não tem problema nenhum, todo mundo recebe o sinal, e por isso que ela fala que às vezes não seja tão importante ela passar do digital. Ela não vê tanta vantagem. Qual que é a sua tarefa? Fazer um relatório. Por que mudar? Não somente, não adianta você chegar para ele e falar, você tem que mudar porque você é obrigado a mudar. Se você não mudar, você vai ter que parar de transmitir. Não, você tem que provar para ele que realmente a TV digital ela tem muitas vantagens. E falar que mesmo tendo algumas desvantagens, o custo-benefício da implantação vai ser muito melhor. Não só para ela, como para os clientes também. Então, as vantagens de se utilizar o sinal digital. Primeiro, em qualidade de sinal. O sinal da TV digital, ele é transmitido em Full HD ou 1080p. Então, hoje em dia, qualquer TV que você vai comprar, ela é pelo menos HD. É difícil encontrar alguma TV que você vai comprar nova e não seja HD. Full HD também é muito comum. Hoje em dia existe 4K, existe maior do que 4K, na verdade. Existem muitas tecnologias. Então, a TV digital ela vai atender com muito mais qualidade a esse público que tem aparelho de televisão com maior qualidade. Não só a qualidade de vídeo, ela também oferece uma qualidade de som, porque ela utiliza um processo de compressão de sinal diferente. Ela utiliza o MPEG 4 AAC, que ela pode colocar um som de 2.0 ou 5.1 canais. Então, com isso você consegue colocar um som ambiente, consegue fazer com que o som da sua casa tenha vários canais, consegue... Porque antigamente, no sinal analógico, o som era mono, você não tinha o som estéreo igual tem hoje em dia, e ele também utiliza a multiplexação. Isso é um fator muito importante. Só de utilizar a tecnologia de transmissão digital, uma emissora de TV pode transmitir até 4 programações diferentes. Então, digamos que você tenha a rede X de transmissão. Esse é um fator muito importante. Esse é um dos pontos que você pode convencer a pessoa a mudar para a TV digital na hora. Digamos que ela tem uma rede de transmissão de TV e ela pode transmitir não somente o programa que ela transmite hoje, ela pode transmitir simultaneamente até 4 programas ao mesmo tempo. Lógico, se é simultaneamente ao mesmo tempo. Então, ela pode transmitir até 4 programas. Digamos que ela transmita no 3.1, no 4.1, no 5.1 e no 6.1. Cada um desses canais vai ser um programa diferente, uma televisão diferente, uma transmissão diferente. E com isso ela vai conseguir atingir 4 públicos diferentes. Antes ela só atingia um público, era o público que gostava de uma determinada novela, mas às vezes ela sabe que tem um outro público que gosta de uma novela de um estilo diferente. Então ela pode transmitir no outro canal uma novela diferente. E assim ela consegue pegar esse público 4 vezes maior. Então é um ponto muito importante para você falar quais as vantagens do cara transmitir em TV digital. Voltando aqui para o slide então, para a gente continuar, nossas vantagens, pode ser disponível para o usuário o sistema Ginga. Esse sistema Ginga é um software que ele consegue fazer uma interação com os usuários. O usuário não vai só receber o canal. Antigamente, o usuário só recebia a transmissão de TV e jogava para a TV dele. Agora ele pode interagir com a TV. E isso abre mercado para o chamado pay-per-view. Pay-per-view que o cliente ele pode pagar por um programa específico. E um ponto importante também é que o governo está oferecendo programas
sociais, que se você tiver a oportunidade, se você for atendido por algum desses programas sociais, você pode só chegar em algumas das centrais, espalhadas por todo o Brasil, apresentar seu número social, seu NIS, e lá eles vão te informar se você já tem, ou se você às vezes não tem direito, a um conversor digital gratuito. Lá eles têm toda essa informação. Então as vantagens, que ela é também muito mais resistente à interferência, transmite numa faixa menor de frequência, por isso que você pode transmitir 4 canais. E além disso, você também é obrigado, se você não transmitir, não passar a sua transmissão para o sinal digital, o seu canal, infelizmente, vai ser desligado. Digamos que até 2023. É isso que estão falando por aí. Talvez, pode ser que estenda um prazo, mas isso não é uma garantia. Então, isso é uma coisa muito importante. E existe também uma curiosidade a respeito da transmissão digital. Algumas empresas de telecomunicações, aqui eu falo de celular, estão de olho nessa banda de TV. Então, se eu livrar essa banda de TV analógica, que é na faixa de 700 MHz, pode ser que algumas emissoras não, algumas companhias de celular vão utilizar. E aí você abre caminho para diversas outras tecnologias. Você livra uma banda de transmissão à faixa de 700 MHz para ser utilizada para coisa mais importante, porque a TV ela pode ser facilmente migrada para o digital, vai ter uma qualidade melhor. E se você livrar essa banda de 700 MHz, vai vir uma emissora, uma operadora de celular e vai utilizar para uma transmissão mais eficiente, uma transmissão às vezes de internet ou até de telefone mais eficiente. Então por isso que esse processo precisa acontecer logo. Vale muito a pena, é muito importante. Você viu as gigantescas vantagens e quase nenhuma desvantagem. Então assim a gente finaliza a resolução dessa situação, problema. Agora nós temos então um momento de interação, onde você pode mandar as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você tem alguma dúvida aí. Além de dúvidas, vale a pena, é muito importante você lembrar que também tem que fazer o desafio DNM. Às vezes você estava resolvendo o DNM e surgiu alguma dúvida, alguma questão que você não lembrava lá de trás. Então, é muito importante você estudar os conteúdos passados para fazer o DNM, beleza? Só lembrando que o DNM está aí, é muito importante para você, para a sua vida profissional, para quando você for fazer algum concurso também, o DNM vai te preparar para tudo isso. Então, eu lembro mais uma vez, é muito importante você fazer o desafio nota máxima. Vai lá, entra no portal, faz o login, aproveita que você ainda tem tempo de ganhar os 3.000 pontos. Se você passar do prazo inicial, você não vai conseguir mais ganhar esses pontos extras. Então, vale a pena. Vou dar um tempinho, daqui a pouco eu volto para a gente continuar a nossa discussão.
Bom, então não tivemos nenhuma dúvida. Lembrando que a gente está na nossa última teleaula, é importante você participar, porque se tiver alguma dúvida daqui para frente, você ainda tem o Padlet, mas fora isso não vai ter como você entrar em contato, assim, direto, ao vivo. Então, lembrando também, não se esqueça do desafio nota máxima, vale a pena você entrar e fazer, é muito importante para você. Vai que você consegue fazer e aparecer lá no ranking, em primeiro, por exemplo. Então, agora a gente vai conseguir passar para o nosso próximo conceito. Falando agora de scrambling, embaralhamento. Na verdade, a tecnologia de criptografia ela não é nada nova. Até em 5 anos antes de Cristo, já havia uma determinada técnica de embaralhamento de sinais, que era mais uma ofuscação de sinais. O que acontecia lá em 5 antes de Cristo? As pessoas utilizavam os escravos para passar informação. Então, eles raspavam a cabeça dos escravos, tatuavam alguma coisa, exatamente, tatuavam na cabeça dos escravos e esperavam o cabelo crescer. Aí mandavam o escravo para o destino, chegando lá, a pessoa sabia que era só raspar a cabeça do escravo e ia encontrar a mensagem. Então, para você ver que essa técnica de criptografia, de ofuscação de sinais, não é nada nova. Lógico que elas vão evoluindo com o tempo. Observando aqui no slide, então, como que acontece? Qual que é o objetivo desse scrambling, desse embaralhamento de sinal? É lógico que é embaralhar a mensagem. Embaralhar de tal forma que só o receptor vai saber como desembaralhar. Porque ou ele vai ter o código, ou ele vai saber o processo certo para fazer, para desembaralhar essa mensagem. E isso, essa técnica de embaralhamento, ela é a base para as técnicas criptográficas modernas. Então, como que funciona? Digamos que você tem uma mensagem de texto. O texto dessa mensagem é mensagem codificada. Passo 1, você junta todos os caracteres. O passo 2, você ordena eles de uma maneira diferente. Aqui, colocou um embaixo do outro e conseguiu ordenar de uma maneira diferente. Aí você transmite ela nessa sequência. Então, o que você vai transmitir? Vai transmitir essa sequência. A sequência é bem diferente do que o texto. Originalmente era mensagem codificada, agora ficou MNAECD. Então, não tem nada a ver com o que é a real mensagem. Então, o receptor ele vai saber qual que foi o processo feito. Aí ele só tem que fazer o processo inverso. Ele vai pegar esse código e vai fazer o processo inverso. Vai separar os caracteres, vai ordenar da maneira que ele sabe que tem que ser ordenada e vai conseguir chegar na mensagem. Então é assim que é a base para esse processo de criptografia, esse processo de embaralhamento. Existe um processo bastante conhecido que é a chamada cifra de César. E a cifra de César de passo N. Como que funciona essa cifra de César? Basicamente, ele dá um shift no alfabeto. Aqui você tem o alfabeto em sequência, A, B, C, D, E e F. E esse shift é como se o shift é do passo N. Então, aqui, o D vai passar a ser o A. O E vai passar a ser o B. O F vai passar a ser o C. Então, se ele quisesse, digamos que a mensagem dele fosse D, E, F. Não tem nenhum significado, mas você quer transmitir essa sequência de caracteres. Você não vai transmitir D, E, F. Você vai transmitir A, B, C. Então, o receptor vai receber essa mensagem, vai receber ABC. E ele vai saber qual foi o passo utilizado na cifra de César. Então, ele vai saber que o A significa D, o B significa E e o C significa F. Então, ele vai conseguir desembaralhar e vai saber que isso foi um D, E, F. E é assim que você faz o embaralhamento de toda essa mensagem. Então, a cifra de César, ela é de passo N. Ela pode ser de passo 1, passo 2, passo 3, passo qualquer um que você quiser. É só pegar esse abecedário,
Então, um bloco de abecedário e dá um shift. Então, o seu A, o que era A, vai passar a ser Z, o que era B vai passar a ser A, que ele deu um shift total no abecedário. É assim que funciona a cifra de César. Mas existem alguns problemas. Isso é um processo já bastante antigo, é um processo muito antigo utilizado para fazer esse embaralhamento, para fazer uma determinada criptografia. Não é a criptografia que a gente conhece hoje, mas é uma técnica de criptografia. Existem alguns problemas bastante característicos e que podem ser facilmente analisados e é o que deixa esse processo inviável. Observando aqui no slide, quais são esses principais problemas? Quando o texto é muito longo, pode ser feita uma chamada análise de frequência. O que significa isso? Ele analisa qual que é o tempo do sinal, qual que é a frequência do sinal? Não, essa análise de frequência, ela é feita para saber quais são as letras mais utilizadas no texto. Então, existe a análise de frequência feita no alfabeto comum, que está aqui representada. A letra A é a mais utilizada, a letra E vem em seguida. Então, assim você consegue fazer essa análise de frequência com o alfabeto comum. Se alguém que pega um texto que foi criptografado com a cifra de César, ele consegue também fazer análise de frequência. Ele consegue interpretar todo o texto e ver que, por exemplo, pegando o exemplo que a gente acabou de ver, o A, ele era o D. Então, ele era o D. Ele consegue ver que foi D, E... Não, aqui não é. Então, ele consegue ver que a letra mais utilizada no texto criptografado foi o D. Então, ele sabe que esse D significa o A. É assim, ele faz análise de frequência no texto criptografado e vê qual que é a letra mais utilizada, qual que é a segunda letra mais utilizada e faz a analogia com o alfabeto comum e consegue facilmente, digamos que, desembaralhar esse texto. Por isso que esse é um sério problema. Se você quer transmitir textos muito longos, não pode fazer isso porque facilita a análise de frequência. Agora, se o texto for pequeno, se você quiser transmitir só digamos que você quer transmitir boa noite. É um texto muito pequeno e não dá para desembaralhar utilizando a análise de frequência. Então, vale a pena utilizar para textos pequenos, mas para textos longos, esquece utilizar a cifra de César. Existe, então, a chamada criptografia. Criptografia moderna, que eu vou até escrever moderna. Criptografia moderna, ela não pode ser descriptografada. Na verdade, ela pode, mas demora anos para conseguir descriptografar uma mensagem. E essa criptografia, ela pode ser feita de duas maneiras. A chamada chave pública e chave privada. Nesse processo, o que acontece? Digamos que o João vai transmitir um sinal criptografado. Ele pega o texto original dele, ele utiliza uma palavra passe, digamos que ele utiliza a palavra passe telecom. Aí ele vai utilizar um programa de criptografia para criptografar essa mensagem com a palavra telecom, utilizando a chave pública dele, vai utilizar a chave pública e vai pegar e dar a chave privada dele para alguém. Só quem tem a chave privada vai conseguir descriptografar o texto. Então é assim que a criptografia ela vai funcionar. É um processo muito importante, processo de criptografia moderna, que pode demorar, dependendo do nível de criptografia, pode demorar anos, dezenas de anos para se descriptografar uma mensagem, digamos, de 24 bits. Então é um processo muito seguro e muito utilizado hoje em dia, e com isso a gente finaliza esse processo de criptografia de sinais, de esteganografia de sinais também. Falando agora de esteganografia. A palavra é até um pouco complicada de falar, mas o processo dela é bastante simples, é bastante simplificado. A ideia de esteganografia é você mascarar a sua mensagem de alguma forma.
Observando aqui no slide, qual que era esse processo antigo? Muito antigamente, mas muito antigamente mesmo, aqui em 5 antes de Cristo, eles utilizavam a cabeça dos escravos para fazer esse processo de esteganografia. Eles tatuavam na cabeça alguma mensagem. Então, eles tatuavam alguma mensagem na cabeça dos escravos e eles enviavam esse escravo para o destino dele. Ou já com o cabelo crescido, ou quando ele chegasse no destino, já ia estar com o cabelo crescido e não ia dar para saber que o escravo tem uma mensagem escrita na cabeça dele. Então é assim que eles faziam esse processo de esteganografia muito antigamente. Então, com essa ilustração você consegue já perceber o que é a esteganografia, você disfarçar a mensagem. É como se você estivesse olhando uma imagem, mas não sabe que ali naquela imagem tem uma mensagem oculta. Ela está ali, mas você não consegue ver, seja porque você não tem a lente certa para ver, porque você não sabe ver ou porque ela foi mascarada de alguma maneira. Observando aqui no slide, mais uma técnica bastante antiga, utilizada lá na Segunda Guerra Mundial, eram as tintas invisíveis. Que você desenhava alguma coisa, escrevia alguma mensagem e só ia conseguir desembaralhar essa mensagem, só ia conseguir revelar essa mensagem quando você aquecesse a superfície. Digamos que essa tinta ela era sensível à temperatura. Então você utiliza uma determinada tinta que quando você aquecer, ela vai mudar de cor. Então, quando ela mudou de cor, você consegue saber o que aconteceu. Existe também as chamadas tinta ultravioleta. O que é essa tinta ultravioleta? Você vai utilizar a tinta e quando ela secar, ela vai ser invisível. Aí você só vai conseguir observar o que foi escrito com essa tinta quando você utilizar uma luz ultravioleta específica. Às vezes é luz ultravioleta num determinado comprimento de onda. Existe até essa especificidade. Digamos que aqui a embalagem preta é luz ultravioleta de comprimento de onda lambda 1 e o outro lambda 2. Então, só quando você aplicar a luz ultravioleta de comprimento de onda lambda 1 é que você vai conseguir descriptografar e saber o que estava escrito. Uma outra técnica também é utilizar imagens microscópicas. Digamos que em um quadradinho desse tem alguma imagem microscópica feita que só com algum tipo de aumento você vai conseguir descriptografar essa mensagem. E existem também os programas computacionais para fazer essa esteganografia. Esse processo de esteganografia através de computador é muito interessante. Um programa muito utilizado é o Xiao Steganography, qual que é o objetivo desse programa? Você pega um arquivo de texto, TXT, preferencialmente porque o arquivo de TXT é só o texto mesmo, não tem nenhuma imagem. Então você pega esse TXT, escolhe uma determinada foto, você vai no programa, escolhe a foto, BMP, JPG, qual seja a foto, escolhe o arquivo a ser escondido, utiliza uma senha para criptografar e o resultado vai ser uma imagem. E você vai pegar no seu computador e vai ser uma imagem, um arquivo qualquer, que aparentemente é uma imagem, mas se você utilizar o programa Xiao, de novo, para descriptografar mensagem, se você souber a senha, você vai conseguir carregar essa imagem, fazer a descriptografia e saber qual que é o texto que foi escondido naquela imagem. Então é muito interessante utilizar essa ferramenta para fazer essa esteganografia do sinal. Você esconde a sua mensagem em uma imagem. Esse é o objetivo da esteganografia e com isso a gente finaliza então esse conceito. Estudando então a viabilidade de criptografia. Criptografia é um processo bastante complexo. Lógico que existem ferramentas para facilitar as metodologias de criptografia. A ideia da criptografia é você conseguir deixar
a sua mensagem segura. Então você quer fazer com que você quer proteger a sua mensagem contra algum ataque, contra alguma pessoa que vá pegar a sua mensagem durante a transmissão, ou então se alguém invadir seu computador e o arquivo tiver protegido, tiver criptografado, só vai conseguir abrir esse arquivo quem tiver a chave específica ou quem souber a senha específica. Então, por isso que é importante quando a gente trata de assuntos sigilosos ou de dados bancários, de senhas, a gente utilizar sempre o processo de criptografia para esconder a real mensagem. Observando aqui no slide, então, qual que é a situação, o problema número 3. Você vai estudar a viabilidade de fazer esse processo de criptografia. Você é engenheiro de uma empresa de segurança digital. Você tem que garantir a segurança para o seu cliente. E o que deve ser feito? O contratante, ele é um investidor que ele deseja criar uma nova unidade da empresa. Mas o que essa empresa faz? Essa empresa, ela lida com dados financeiros. Então, falando de dados financeiros, é muito importante, exige um sigilo muito grande. Um sigilo muito grande. E, além disso, ela tem imagens de clientes também. Se tem imagem de cliente, essa imagem tem que estar, de alguma maneira, embaralhada. Não pode ser a foto do seu cliente, não pode lá estar disponível se algum hacker entrar no seu computador. E ela tem também dados muito importantes, como senhas, como CPF, RG. Então, é importante ela saber como vai fazer esse processo. E você é a pessoa responsável por garantir segurança aos dados financeiros, às imagens e a todos esses dados que são tão importantes. O seu objetivo, como eu falei, é garantir essa segurança. Então, o que vai ser feito? Para a implementação física. E quando a gente fala de segurança, isso é importante. Quando a gente fala de segurança, eu falo de segurança física e segurança do software também, a segurança da nuvem, por exemplo. Segurança física, primeiro, é claro, envolve o prédio, envolve ter segurança física, segurança armada, depende se for um banco, precisa de segurança armada. Então, envolve essa segurança, mas não cabe a gente interferir nesse tipo de segurança. A gente consegue interferir na segurança física falando do cabeamento, falando de qual roteador utilizar para garantir, digamos, um sistema de backup de energia, para não perder dados. Isso nos compete como engenheiros. Então, vamos analisar a segurança física do sistema e também a segurança do software do sistema. Observando aqui no slide, a segurança física dos dados físicos que estão sendo transmitidos de um lugar para o outro. Você vai utilizar cabos blindados. Para que serve essa blindagem? Digamos que o sinal está passando por algum ambiente muito ruidoso, você está utilizando o cabo de Ethernet, um par trançado qualquer. Essa blindagem, essa capa aqui, é para não interferir, para evitar a interferência eletromagnética, EMI. Então você garante que a interferência eletromagnética não vai afetar os seus dados. É para isso que serve essa blindagem no cabo Ethernet. Então, com certeza, a gente tem que utilizar um cabo com essa blindagem. Para as imagens dos seus clientes, o que você vai fazer para garantir que as imagens estejam seguras? Você vai aplicar a esteganografia. Então, digamos que se alguém entrar no computador, entrar no banco de dados, vai abrir lá uma pasta com o nome de alguém. Digamos que ele abre a pasta lá com o nome Lucas. Digamos que nessa pasta Lucas vai ter uma foto. Mas vai ser uma foto de uma paisagem, ou vai ser uma foto de um cachorrinho. E essa foto da paisagem, se eu utilizar uma determinada senha, eu vou conseguir saber o que aquela foto representa. Não é a foto de um cachorro, não é a foto de uma paisagem, é a minha foto. Então, para isso que vai servir a esteganografia, para garantir a segurança das imagens. E para o sistema, digamos, para os dados bancários, para a conexão, você vai utilizar a criptografia de chave pública. Ou seja, você criptografa uma mensagem e só pessoa autorizada possui essa chave pública. Não é qualquer pessoa que possui essa chave pública, é só pessoa realmente autorizada. E é assim que você garante
a blindagem física contra interferência eletromagnética, a blindagem das imagens, dos dados gráficos e também a blindagem da comunicação, utilizando a criptografia de chave pública, porque você criptografa a mensagem com uma determinada chave e só quem tem a chave correspondente consegue descriptografar a mensagem. E somente pessoas autorizadas vão ter essa chave, digamos, o coordenador do banco ou o coordenador da sua empresa de segurança, só quem for realmente autorizado vai ter a chave específica para descriptografar. E é assim então que a gente finaliza a resolução dessa situação problema. Falando agora de tecnologia de celular e multiplexação. Celular, muito importante. Hoje em dia está todo mundo o tempo todo conectado, falando no celular, mandando mensagem, mandando WhatsApp. Isso é muito importante para a gente. Então, é muito conveniente a gente entender como funciona e qual foi a evolução desse sistema celular ao longo do tempo. Observando aqui no slide, tudo começou com a tecnologia de primeira geração. Tecnologia de primeira geração, chamado 1G, ele ainda utilizava sinal analógico. Você sabe que sinal analógico, ele é, por exemplo, muito suscetível à interferência. Ele fornece uma baixa segurança. O sistema 1G, para você ter uma noção de como era, ele não tinha criptografia, porque o sinal era analógico, você não tinha o sinal digital, não tinha como criptografar a mensagem. Então, a segurança dele era muito fraca. A velocidade era aproximadamente igual à velocidade de uma conexão de escada. Então, tinha esse problema. O 1G, as células, porque a gente está falando de sinal celular, então as células tinham de 2 a 30 quilômetros. Tecnologia full duplex e sem criptografia. Essas são as características principais da tecnologia de primeira geração. Agora falando de tecnologia de segunda geração. Aqui já foi introduzido um grande avanço que foi o sinal digital, que abre porta para a criptografia, para o trabalho do sinal, para a manipulação do sinal, então isso é muito importante. Foi introduzido também a tecnologia GSM. O sistema 2G, ele utilizava o protocolo GSM, e o que esse protocolo tem? Ele utiliza FDMA. FDMA, você sabe, divisão de múltiplo acesso por frequência, por divisão de frequência. Eu utilizava o TDMA, então ele utilizava um conjunto de múltiplo acesso por divisão de tempo e divisão de frequência. Banda de 900 MHz. É a banda de transmissão dele. Lógico, existem algumas variações, mas a banda era de 900 MHz. Ele conseguiu aplicar a criptografia, porque já tinha sinal digital. E uma coisa muito importante, o sinal 2G trouxe o bloqueio do celular. O que significa esse bloqueio do celular? Que é muito importante para a segurança dos aparelhos. A Anatel, por exemplo, ela garante que se uma operadora vender o celular em um plano, por exemplo, o celular vai estar restrito àquela operadora, pelo menos pelo período do plano. Então, a operadora, ela consegue garantir que você só vai conseguir utilizar aquele aparelho com aquela operadora. Ou então, se você perder o celular e você ligar para a operadora, eles conseguem bloquear o celular. Isso foi introduzido na tecnologia de segunda geração. Observando aqui no slide, então, a tecnologia de terceira geração, o que ela trouxe de avanço tecnológico? Falando de 3G. Tecnologia 3G, ela trouxe o chamado CDMA, múltiplo acesso por divisão de código, que também tem FDMA e TDMA embutidos. Então ele tem essas duas tecnologias embutidas. Ele traz a conjunção dessas duas tecnologias. Ele trouxe uma melhoria na eficiência espectral. Isso é muito importante, eficiência espectral. Ele consegue dar transmissão de 384 kilobits
por segundo para sinal móvel e 1 megabit por segundo para sinal estacionário. Então, é um avanço muito grande. Ele utiliza tecnologia GPRS. E um fator curioso, só para você saber, quem foi a primeira operadora que trouxe o sinal 3G para o Brasil foi a operadora Vivo, no ano de 2004. E ela utilizou a banda de 850 MHz. Agora, falando de sinal 4G, sinal de quarta geração, sinal que é o mais utilizado hoje em dia, é o mais veloz, e não falo só de velocidade de internet, eu falo de velocidade de processamento. Então, o sinal 4G, lógico, hoje em dia já existe 4G+, 4.5G, que são avanços também do 4G. Então, o 4G, ele trouxe o chamado LTE, Long Term Evolution. Essa é o protocolo, é a base do sistema 4G. Para voz, ele continua utilizando a rede GSM. A mesma rede que o 3G utilizava para voz, o 4G continua utilizando. Porque o 4G, ele prioriza dados. 4G vem para priorizar a velocidade e a transmissão de dados. É por isso que você consegue ter um acesso à internet muito mais rápido. Alguns fatores importantes do 4G. Ele utiliza o FDMA, múltiplo acesso por divisão ortogonal de frequência. Ele utiliza redes MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Os canais são de 20 MHz, de até 20 MHz. Existem canais menores. E ele utiliza o FDD. É o Frequency Division. Aqui eu vou falar. Frequency Division Duplex. Então, ele tem dois canais separados para transmitir e receber sinal. É assim que funciona o sistema 4G. É isso que ele conseguiu trazer. E existe no futuro ainda o sistema 5G, que vai vir para trazer não somente uma velocidade muito maior, a gente está falando de 10 gigabits por segundo, é muito mais rápido, do que também o uso da internet das coisas massivo. Então, o 5G, ele vem com a grande pegada de conseguir ligar muita gente na mesma rede. Porque quando a gente fala de IoT, podem existir até 2020 mais de 20 bilhões de dispositivos conectados à rede. E só um sistema apropriado vai conseguir dar conta de lidar com todas essas comunicações. Sistema apropriado, eu falo de 5G, eu falo também de algumas outras tecnologias mais específicas para essa comunicação em massa. Então, essa que é a ideia do 5G, trazer o Massive MIMO para conseguir conectar muitas redes de transmissão e muitas redes de recepção. E é assim que a gente finaliza, então, esse conceito de tecnologias celular. Bom, tem mais um momento de dúvida. Lembrando que esse é o nosso último momento de interação da disciplina. Vale a pena você participar. Então eu vou dar um tempinho para você participar e depois eu volto também com algumas curiosidades para a gente fechar essa nossa matéria.
Bom, eu vou trazer uma curiosidade para vocês agora. Eu falei de 4G, falei de sistema LTE. Se você prestou atenção, eu falei que o sistema 4G ele veio para trazer uma melhoria na comunicação de dados. Então, ele foi projetado para ter maior velocidade de internet, maior velocidade de transmissão de dados. Ele não foi pensado para melhorar a comunicação de voz. Até eu falei que ele continua utilizando o sistema GSM. Então, atualmente, poucos anos atrás, começou a ser utilizada uma tecnologia que chama VoLTE, ou seja, Voice LTE, que ele utiliza o sistema LTE, esse sistema de dados provindo do 4G, para fazer também a transmissão de voz. É uma espécie de VoIP. Que VoIP, você sabe, é Voice over IP, que você transmite a voz através da internet. Então, é como se ele utilizasse a rede de transmissão do 4G LTE para fazer uma chamada VoIP. E melhor, você não paga nada por isso. Isso já foi trazido para o Brasil. A primeira operadora, e se eu não me engano, a única operadora que faz esse serviço é a TIM. E um fato mais interessante ainda, eu comentei várias vezes que a banda de transmissão da TV analógica tem que ser utilizada para alguma outra coisa. Eles não estão ali desligando essa banda à toa, tem muita gente olhando essa banda. E a tecnologia de VoLTE, Voice over LTE, ela está utilizando essa banda de transmissão. Então, por isso, em algumas regiões onde já houve o desligamento da rede analógica e tem a operadora que faz esse trabalho de VoLTE, você consegue abrir o seu celular e habilitar essa nova tecnologia. Mas o seu celular precisa também estar preparado para utilizar essa nova tecnologia. Então você vê quanto avanço tecnológico em uma só coisa. Ou seja, você tira a TV analógica, você utiliza essa nova banda de 700 MHz que está aí para ser utilizada para um monte de coisa. Você pega a sua transmissora, a sua rede de celular, utiliza a tecnologia do 4G que era para dados e coloca a voz nela e você consegue fazer uma mistura que ela consegue dar uma qualidade muito melhor de voz, uma transmissão mais rápida, mais eficiente, com maior alcance. Então é muito importante. E para a gente aprender como que isso funciona, eu vou ilustrar aqui no meu celular. Você pode, se o seu celular aceitar e se a sua operadora aceitar, se você fizer isso, então você vai conseguir utilizar esse produto que é o VoLTE, é uma qualidade superior de transmissão de voz. Então eu vou fazer no Android, porque o meu celular é Android, mas se você tiver um celular da Apple, você vai conseguir achar na internet como fazer isso também. Então, observando aqui na nossa câmera de documentos, o meu celular está aberto. Se eu entrar aqui em configurações, vim em conexões, eu tenho vários lugares para entrar, lógico. Mas onde eu quero ir? Eu vou em redes móveis. E tá vendo que tem aqui, ó, chamada VoLTE. E o meu já está habilitado. Então, se eu entrar, aqui ele já está habilitado, tá azulzinho, quer dizer que eu consigo utilizar. Então, observe aqui, em cima, na barra superior, próximo ao item da Wi-Fi. Aqui você tem o item da Wi-Fi. Próximo ao item da Wi-Fi, tem um item que está escrito, se você não conseguir enxergar, ele está escrito VoLTE. Se esse item estiver aparecendo no seu celular, quer dizer que a sua operadora consegue transmitir essa informação de Voice over LTE, que ela consegue utilizar a rede 4G para fazer essa transmissão. Então é só uma curiosidade, porque às vezes a gente não sabe que tem essa tecnologia. E se ponta a ponta, se os dois dispositivos estão habilitados para utilizar essa tecnologia de Voice over LTE, você vai ter uma qualidade de chamada muito superior. E você não vai ter, às vezes, degradação de sinal, porque você vai utilizar a banda GSM e, simultaneamente, vai utilizar a banda 4G, que é uma banda LTE, para fazer essa chamada. Então, é uma tecnologia muito interessante, é só como curiosidade, vale a pena você pesquisar se o seu aparelho pode, se a sua operadora utiliza esse sinal e se a banda está disponível. Se na sua região ainda tem TV analógica, isso não vai estar disponível. Então, agora vamos para o nosso recapitulando. Então, para a gente relembrar tudo o que aconteceu na aula de hoje, vamos aqui para o slide.
Primeiro você viu os processos de multiplexação por divisão de tempo, por divisão de frequência, aqui, ó, por divisão de frequência, por divisão de tempo e por divisão de código, que é o chamado spread spectrum. Você faz o espalhamento espectral. Você viu digitalização e conversão de sinais, como você faz para digitalizar um sinal que era analógico, você converte ele para digital. E tem que fazer o processo inverso se você quiser fazer a conversão analógico-digital. E por último, o embaralhamento, com a cifra de César, com a esteganografia e com a criptografia. E todos esses conceitos, vale a pena lembrar que todos esses conceitos você vai também reaprender lá no Desafio Nota Máxima. Desafio Nota Máxima, que você vai lá entrar, vai ter diversas questões, então vale a pena você entrar, entra no Desafio Nota Máxima, você vai conseguir relembrar tudo o que aconteceu aqui, tudo o que aconteceu ao longo do semestre todo, do seu curso todo, você vai conseguir relembrar com o Desafio Nota Máxima. É uma ótima oportunidade para você estudar para concurso, para você estudar para matéria, para você se preparar. Então, muito obrigado pela sua atenção. Por favor, entra no Desafio Nota Máxima, faça todas as questões. Tem a corrida, talvez você apareça ali em primeiro lugar na nossa corrida do Desafio Nota Máxima, na nossa próxima aula. Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o professor Lucas Claudino, te acompanhei durante toda essa disciplina de princípios de telecomunicação. Espero que você tenha gostado. Então, até o nosso próximo encontro.